Oi, Lucas. Tá sem som. Agora que eu vi. Então vamos iniciar. Boa noite. Depois de 2 minutos eu vou deixar lá no aviso no YouTube que os 2 primeiros minutos está sem som. Boa noite, está começando hoje a nossa terceira aula de práticas pedagógicas, gestão de sala de aula. Antes de começar, eu vou falar sobre algo que aconteceu nesse fim de semana, e eu já estou esperando aqui, tá? Então, me chamando lá. O que aconteceu no fim de semana lá no grupo de WhatsApp, para deixar bem claro algumas coisas. Eu já havia falado isso antes, né? Inclusive, não porque aconteceu alguma coisa com vocês, mas porque estava acontecendo demais com o grupo da segunda-feira. Eu acabei repassando também para vocês, não sei se foi esse semestre, foi semestre passado, acho que foi semestre passado. Lucas, eu cuido apenas do pedagógico, né? Posso ajudar a resolver algum tipo de problema que aparece no ambiente e tudo mais? Posso pegar e falar, olha, as alunas estão reclamando que está acontecendo isso. Vocês podem dar uma olhada? Então, qual é o meu poder? A mesma coisa que vocês fazem. A minha mensagem, curiosamente, ela não fura fila, não fura fila, tanto que eu falo, olha, posso mandar uma mensagem, mas provavelmente vocês serão respondidas primeiro. Por quê? Porque a secretaria vai responder conforme a chegada de mensagens, né? Então, eu só cuido do pedagógico, tá? Então, eu não tenho nada, eu não conheço, eu não consigo falar com ninguém de sistema, nem nada. E vocês viram que houve, de fato, um problema, não foi só o local lá de vocês, foi também em vários locais, que a ponto de que a universidade estendesse o prazo, né, até hoje, inclusive, né? Então, o máximo que eu posso fazer, a mesma coisa que vocês. Eu até falei isso para vocês da última vez que eu falei sobre esse assunto. Tudo que vocês fizerem no ambiente, mesmo que dê certo, por exemplo, mandei um trabalho, mesmo que dê certo o trabalho, printe a tela dizendo que você mandou. Printa e guarda até o fim do semestre, porque coisas podem acontecer. É um sistema, né? Então, o sistema, por mais inteligente que ele seja, ele é programado por pessoas. Se ele é programado por pessoas, pode acontecer de ter algumas falhas, né? Então, por isso que eu até recomendo, tudo que eu faço, no que eu estudo, mas eu printo a tela e deixo guardado no Word, dependendo da universidade. Por exemplo, na Anguera, você sabe, eu faço marketing digital, eu printo e guardo até o fim do semestre. Por quê? Porque já deu esse problema esse semestre comigo. Eu postei uma atividade, não consta que eu postei atividade, mas eu reclamei, olha, eu tenho aqui o protocolo que eu mandei essa atividade. Como é que ela sumiu, né? E acharam a minha atividade. Então, isso para provar para vocês que não é isso aconteceu com a Anguera, aconteceu, mas pode acontecer com qualquer universidade que vocês utilizem, mesmo que vocês vão, por exemplo, vá presencialmente, postou alguma coisa online, printa. Printa, porque tudo na hora eles vão pedir. Mas você tem como comprovar isso? Tenho. Tá o print de tela aqui, ó. Então, por isso que eu recomendo que vocês printem as telas de tudo que vocês façam, tá bom? Então, tava a Aline, né? A Aline é do 100% EAD. Eu não tenho como auxiliar uma pessoa que está no 100% EAD, porque ela não tem a minha figura, né? Ela não tem. E ela pode até ter as mesmas disciplinas, mas as atividades não são as mesmas, né? Tanto que, por exemplo, a atividade do projeto integrador de vocês, o projeto integrador, acho que é o projeto integrador, vocês fazem em grupo, ela tem que fazer individualmente, né? Então, alguns prazos são completamente diferentes do 100% online para o presencial. Então, às vezes um tanto perigoso, né? Tanto que eu pedi, tanto perigoso seguir alguém que está lá com outro tipo de dinâmica, tá? Tanto que eu já pedi até para a secretaria mandar para mim uma listagem de quem são os alunos que estão de fato no presencial, porque aí eu vou deixar apenas quem está sob a minha aba, tá bom? Então, só falando a coisa do pedagógico. Então, eu cuido só do pedagógico. Então, a minha ajuda, a minha influência é quase que nula, tá?
Em relação à secretaria, eles respondem. Alguns casos, como é muito cabeludo, eles, óbvio, devem demorar bastante, porque não depende apenas de lá. Lá é apenas um braço que auxilia, né? Tudo é encaminhado para a sede, que fica lá em, não sei se é no Campo Grande, né, em Mato Grosso do Sul, não sei se é em Indaiatuba, ou se é em Londrina, eu realmente eu não lembro mesmo. Já me falaram, mas como antes era a Anguera, depois virou Croton, depois virou a Cogna, então eu não sei exatamente onde que está agora tudo centralizado. Então eu não lembro, né? Então, até quando eu for voltar presencialmente, eu vou perguntar até para dizer, olha, em tal lugar. Tem que esperar tal lugar mandar a informação, tá? Então, o que, que eles fazem? Eles vão responder cada um de vocês, com cada um, por ordem, né? Então, assim, quando vocês mandam uma mensagem, ele fica lá guardadinho e tudo mais. Fim de semana é óbvio, não vai ser respondido. Por exemplo, a Kátia, ela trabalha das 7 às 19, né? Então, ela, após as 19, mandou a mensagem, só no dia seguinte ou na segunda-feira. Tem jeito, né? O Pedro, acho que trabalha até às 21. Não sei, eu também não sei, por conta da pandemia, não sei como é que está o horário. Eu sei que o Pedro chega mais tarde, tá? Então, eu peço só um pouco de paciência, tá? Mas eles acabam respondendo sim. E o principal, como eu falei, tudo que vocês fizerem, print. Print a tela, print, e não manda só para a secretaria, não. Entra lá no ambiente, procura lá, fale conosco e desce lenha. Desce lenha também por quê? Porque eles vão receber uma mensagem de vocês, vão ter que resolver, e vão receber uma mensagem também da secretaria, dizendo, olha, nós temos alunos que estão reclamando que aconteceu isso, isso e isso, tá bom? Até a tia me falou, tem atividade que também acabou no sábado, depois eu fui ver a ADG e a AP, né, que acabaram no sábado, né? Essas atividades, essas duas, esses dois tipos, né, que cada uma tem quatro, são atividades que elas nem pontuam, né, mas elas contam participação, né, então aumenta aquele risquinho lá da participação no AVA, né, é o, mas esqueci o nome, tem que dar para ver, eu realmente esqueci o nome, mas é a trajetória lá, né. Essas que não valem nota, gente, não deixem para o final. Façam enquanto está a disciplina. Até porque, às vezes, algumas perguntas de prova podem cair ali. E isso acontece porque eu passei por isso. Então, algumas perguntas que tinham caído tanto na AP quanto na ADG caíram na minha prova. Então, é uma dica, uma diquinha de ouro para vocês, tá bom? É regra, não é regra, tá? Mas engajamento, a Vanessa escreveu aqui. Aliás, Vanessa, eu falei no início, boa noite, Vanessa. Eu vi a sua mensagem antes de você sair e depois voltar. Eu vi, é que eu estava aqui me arrumando ainda. Tá? Então, façam na mesma época, não deixem para o final. Evitem deixar as coisas para depois, porque acumula. E quando acumula, eu já estou aqui puxando os meus cabelos, que acumulou um monte de coisa e está tudo no prazo, mas acumulou tudo para fazer no mesmo momento. Então, imagina quando você acumula de coisa que estava liberado antes. Então, procure fazer. Isso é só uma dica, não é uma regra. Óbvio, está aberta até tal data, pode fazer até tal data. Mas, geralmente, final de prazo, todo mundo vai lá para fazer ao mesmo tempo. Esse sistema, por mais sofisticado que seja, ele tem o que chamamos de largura de banda. E quando você vai acessar os dados de um computador, você ocupa uma banda, né? Então, digamos que essa seja a largura da banda. Então, você está ocupando, outro vai ocupando, até chega uma hora que toda a banda está ocupada, que dá aqueles gargalos, que é ficar o sistema instável, tá? Tanto que no sábado, eu posso falar para vocês, eu fiz uma prova. Eu fiz minha prova de até digo qual é. Deixa eu ver. Fiz prova de pesquisa de mercado e comportamento do consumidor. Abriu na segunda, eu fui fazer no sábado, né? Eu fiz a prova, fiz de manhã, e não teve problema nenhum, tá? E a tia me falou aqui, nunca deixei, foi só dessa vez, mas tá certo mesmo, adiantar sempre foi melhor para não dar problemas. Não é uma crítica, tá? Não é crítica, não é crítica. Não estou criticando, mas evitem justamente porque isso acontece. E isso eu vejo muito acontecer, por que pareça, não na Anguera, na concorrente na qual eu trabalho, onde as pessoas ficam malucas. E detalhe,
Isso porque elas não sabem que quando a gente põe um prazo lá, por exemplo, acaba na segunda, pode até fazer até terça. Porque a gente sabe que vai ter problema de gargalo no último dia. Então, sempre a gente fala um dia antes, que é o prazo. Pra vocês terem uma ideia. Mas é óbvio, né? No caso aí, tem que realmente. No caso da Anguera, você tem que respeitar aquele prazo de lá, tá bom? Pode falar, Vanessa, você levantou a mão. Lucas, eu queria saber se no desafio nota máxima tem avaliação. A pontuação ele ajuda na sua composição de nota. Tá, mas aí não tem prova dessa disciplina, do desafio nota máxima, não? Não, o próprio desafio é a prova. Ah, tá, obrigado. De nada, é uma atividade, né? Uma atividade extra que você faz que auxilia na composição da nota final. Eu, por exemplo, eu tive desafio nota máxima, eu não fiz. Eu não achei necessário, porque eu leio minhas notas assim, mas eu não quis fazer, eu não posso incentivar vocês a não fazer. É bom fazer porque auxilia bastante na nota, tá bom? Então é só isso, tá? Então, Ok. como a Aline lá colocou, eu mandei uma mensagem pro Lucas, sábado, dia dos namorados, 10 e pouco da noite, não vi mesmo. Eu não vi. Não vi, óbvio que eu não ia ver, porque eu também não ia poder fazer nada. Não ia fazer nada. Então, é por isso que eu recomendo. Mandou uma atividade, printa e guarda. Deu uma anormalidade no sistema, printa. E quando printar, printa mostrando a data e o horário. Isso é primordial. Printa. Por quê? Qualquer coisa. Não, mas está aqui, ó. Eu posso provar uma coisa, tá? Entrei, ó. Aí depois entrei de novo, ó, tá aqui, ó. Também não estava disponível. Entrei, também não estava disponível. Então, é sempre bom printar, tá bom? E isso eu falo não apenas para Anhanguera. Qualquer outro curso que vocês fizerem à distância, que possua prazos, que possua postagens, é bom printar para guardar, especialmente aqueles recibos de envio. Como eu falei para vocês, o meu projeto integrador não entrou e eu mandei. Eu não esqueço porque eu mandei. Eu mandei porque eu fiz e foi muito difícil para fazer. Quando eu fui lá ver a nota, não tinha o trabalho. Opa, cadê meu trabalho? Mandei lá para o tutor. Falou, não, você não postou, não. Postei sim, tá aqui, ó. Uf, postei. Aí, magicamente, acharam o meu trabalho. Tá bom? Então, é isso. Tá? Então, não é crítica, não estou brigando, não estou fazendo nada disso. Não é isso. Não é isso. É bom sempre a gente se precaver. Só uma dica para vocês, tá bom? E é isso, tá? E a gente está finalizando o semestre, né? Tem mais só da próxima semana, a quarta parte de práticas pedagógicas, e hoje a gente vai ver a penúltima parte, né? Vamos ver aqui, que é o desenvolvimento das condições de ensino pelos professores. Só um instantinho aqui. Lucas, boa noite. Antes de começar, para te fazer uma pergunta. Pode fazer. Aquele trilho de carreira é obrigatório fazer, né? É bom para. É que a trilha de carreira ele vai compor pontuação para vocês de atividades complementares. Então é sempre bom fazer. Ah, então tá bom. Obrigada. De nada. Ué, tá aqui. Agora vai. Ai, ai. Isso porque eu deixo tudo arrumadinho para poder não ter problema nenhum antes. But. Vamos lá. Ai, ai. Então, hoje nós vamos ver os aspectos que o professor deve considerar para que os objetivos sejam alcançados, né? O planejamento do ensino. Então, a gente vai compreender a importância das escolhas do professor
para o estabelecimento das condições de ensino. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar nesse momento é que o desenvolvimento das condições de ensino para os professores devem estudar algumas práticas para que eles possam desenvolver para conseguir, em suas salas de aula, as condições para o ensino. Então, muitos fatores determinam o ambiente de uma sala de aula, diversos deles são incontroláveis pelos professores, né? Então, quais são esses fatores incontroláveis, né? Os fatores incontroláveis é justamente a questão de indisciplina, de necessidade de um outro tipo de enfoque. Então, isso acaba, às vezes, sendo incontrolável. Você acaba não chegando no clímax da atividade, porque algumas coisas vão atravancando isso. Tá? E, no entanto, existem aqueles fatores que dependem das decisões do professor, tanto no momento do planejamento quanto da aula. Né? Então, esses fatores é o cerne de hoje da nossa aula. Tá? Então, já vimos que já vimos o planejamento, as metodologias de ensino, e o ensino por meio de agrupamentos. Né? Então, eu vou falar aqui uma situação problema para que a gente consiga compreender isso tudo, né? Todos os dias, milhões de professores entram em sala de aula no mundo todo e encontram um dos maiores desafios profissionais que existem, que é conseguir ensinar de maneira que os alunos aprendam, né? E a gente tenta mesmo, por mais que você domine o conteúdo, a gente tem uma dificuldade, porque a gente tem que imaginar que são 20 pessoas, 30 pessoas, 30 mentalidades diferentes que vão receber as mesmas informações conforme o seu capital cultural. Né? Então, a gente tem que conseguir ensinar de maneira que todos eles aprendam. Né? Então, quando você pensa numa atividade, você não pode pensar apenas numa atividade que ela por si só já é completa. Né? Você tem que pensar numa atividade que mostre, além do que você quer ensinar, um pouco além, justamente para que ele seja minimamente se compreendido. Tá? Então, diante de tamanha responsabilidade, cabe aos professores refletirem sobre como podem garantir as condições necessárias para que o ensino se efetive. Né? Então, uma das condições para o ensino é o planejamento didático. Para compreendermos isso, vamos imaginar o planejamento do ensino das formas geométricas e suas propriedades, né, que é de matemática. Então, com isso em mente, devemos ser capazes de elaborar um plano de aula constituído de etapas estruturadas, até porque eu preciso de um meio, um desenvolvimento e de um fim. Né? Eu preciso chegar até um ponto. Né? Então, para resolver essa situação-problema comum no cotidiano escolar, devemos considerar as seguintes questões. Então, a primeira é: como o professor deve propor uma atividade como essa? Né? Como é que ele vai promover essa questão das formas geométricas? Né? Como é que vocês imaginam? Então, eu vou pegar o quê? Para poder mostrar para eles o que são essas formas geométricas. Eu vou pegar, óbvio, formas geométricas. Geralmente são alguns brinquedos de encaixe e tudo mais, né? Quais são os aspectos que ele deve considerar em cada etapa da atividade para que os objetivos sejam alcançados? Então, no caso de vocês, que vão trabalhar com o de 1, a gente pode imaginar que seja, por exemplo, como é formada essa forma geométrica. Né? Então, como é que é um círculo, como é que é um pentágono, como é que é um losango, qual é a diferença de losango para quadrado? Né? Alguém sabe qual é a diferença de losango para quadrado? Sabe? Sabe a diferença de pirâmide para triângulo? Vamos ver se vocês sabem. Boa noite, Simone. Ninguém sabe a diferença de losango para quadrado? Ai, ai. Relaxa, a gente começou agora. Simone. Não tem problema. Só da pirâmide, mas vou começar com um quadrado, porque ainda tem uma terceira opção daí que eu posso usar para vocês terem imaginar qual a diferença do quadrado para o losango para o cubo.
Por exemplo, a diferença todos eles são os mesmos tipos de figura, tá? O cubo, ele nada mais é que um quadrado, né? Ele é um quadrado aqui, ó. Você tem um quadrado. Esse aqui já não é um cubo. É um cubo fajuto, né? Que eu não tenho nenhum cubo aqui para mostrar para você. Ah, tem. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar meus negócios aqui. Ó, isso aqui é um cubo, né? O que tem de igual no cubo? Ele tem 4 lados iguais, né? Só que a diferença é que o cubo ele tem a questão da profundidade, né? A questão da profundidade. Então eu vejo que ele tem uma altura, uma largura e uma profundidade. Já o losango e o quadrado, eles são figuras 2D, né? Eles só têm 2 dimensões, eles só têm largura e altura, né? E todos eles têm 4 lados, né? O cubo tem mais, né? Deixa eu tirar aqui. O cubo eu tenho 1, 2, 3, 4 lados, só que eu tenho o lado de cima e o lado de baixo, né? Então são 6 lados, né? Já o quadrado e o losango tem 4 só mesmo, né? Que é um outro. Então, já a diferença do losango pro quadrado, ó, isso aqui é quadrado. Aqui, quadrado, quadradinho, quadrado. Esse é um quadrado. Só ignorem espiral, tá? Esse é um losango, né? Todos eles dois têm 4 lados, todos eles têm 4 lados. A diferença é que o losango ele é mais largo em uma das suas direções. Essa é a diferença. A Larissa falou que sabe a diferença do triângulo para a pirâmide. Conta pra gente, Larissa. Estou olhando aqui se tem um triângulo para mostrar, mas não tem, não. Não tem, não tem. Triângulo não, uma pirâmide. Acho que a Larissa deve estar escrevendo. Está no caminho. A Larissa escreveu o seguinte, que o triângulo... Ah, ficou melhor agora. O triângulo é a forma geométrica, uma face, exatamente, igual a questão do quadrado e do losango. Ele é 2D, né? São 2 dimensões, que é a largura e a altura, né? Uma face. Perfeito. E a pirâmide tem 3, que podemos ver toda. Quase. A pirâmide não tem 3. A pirâmide pode ter 5 faces até. Você sabia, Larissa? Ela pode ter até 5 faces. Por quê? Vamos tomar como exemplo as pirâmides de Gizé. Elas têm 4 faces, uma do lado da outra, né? Ela vai sendo montada assim, ó, né? E a base dela embaixo que é um quadrado, né? Só que ela também pode ser exatamente como você falou, dos 3 lados, só que não são só 3 lados, aí no caso são 4 lados, né? Porque tem a base de baixo, que também vai ter um formato de um triângulo, né? Que é a diferença daquela pirâmide que nós temos lá no Egito. No Egito, aqui mesmo no México, né? Dos maias, lá dos incas, dos maias, né? Dos astecas, né? Então tudo isso é lado. Mas está certinho, você falou, no caso é tridimensional. Então a ideia é justamente a da profundidade, né? Que é a que vai dar essa diferença. E se você parar para analisar, nossa, mas são tão iguais. Isso mesmo, né? É que vai faltar muito é a perspectiva. Então, como é que a gente vai fazer isso para que uma criança compreenda por que acontece isso? Então, isso também a gente precisa pensar, né? Na hora de produzir uma aula, né? Então, como ele pode dar a devolutiva da atividade desenvolvida para que o aluno avance na aprendizagem, né? Como é que eu vou falar isso para um aluno mais novinho,
né? Então, e que aspectos do planejamento didático podem ser sistematizados e aplicados à situação de ensino e de aprendizagem geral, né, em geral. Então, tudo isso, essas 4 perguntas aqui que eu fiz, né, como o professor deve propor atividade, quais são os aspectos que ele deve considerar, como ele dá a devolutiva e quais os aspectos do planejamento podem ser sistematizados e aplicados, são questões que a gente tem que analisar na hora de fazer um planejamento de conteúdo, né? Eu não posso chegar assim, isso aqui isso aqui é um quadrado, é que eu tenho os meus gelocos aqui. Isso aqui é um quadrado e isso aqui é um quadrado e é um cubo ao mesmo tempo, né? Eu faço assim um quadrado, eu faço assim um cubo, né? Eu tenho que mostrar qual é o porquê que isso acontece para o aluno, né? Então, essas 4 perguntas eu tenho que levar em consideração na hora de produzir o conteúdo. Isso é só um exemplo das formas geométricas, né? Imagina na hora de você introduzir, por exemplo, a história em quadrinhos, né? Para o aluno criar o gosto da leitura, né? Ter aqueles primeiros contatos de uma leitura mais diversificada, mais prazerosa e tudo mais, né? Então, tudo isso tem que ser planejado também. Então, para responder essas perguntas, a gente deve compreender o que é a gestão de sala de aula. Então, segundo o Broff, gestão de sala de aula é criar e manter um ambiente de aprendizagem propício para o ensino eficaz, ou seja, organizar o ambiente físico, estabelecer regras e procedimentos, manter a atenção dos alunos nas aulas e engajá-los nas atividades. Lembra que eu falei agora há pouco que tem aqueles fatores que são incontroláveis? Então, o fator incontrolável mais comum é óbvio, é a indisciplina, né? Depois é seguido bem de perto do desinteresse e tudo mais. Então, quando eu mantenho o interesse do aluno em trabalhar esses conteúdos, eu começo a entender como eu faço essa gestão, eu aprendo a gerir não só o conteúdo, mas também a sala, para que os alunos consigam, de fato, aprender, né? Então, é quase como o serviço de uma empresa. Então, quando vocês entrarem na sala de aula, a gente vai lá brincar de tipo de professorinha Helena, mas não é só a professorinha Helena. A gente também tem que brincar um pouquinho de Roberto Justus. Olha que eu não gosto dele por motivos óbvios, mas a gente tem que brincar assim, olha, você tem que prestar atenção, você tem que compreender o que a gente está passando e tudo mais. É óbvio que não é nesse formato doce que eu falei, a gente vai fazer com aquele carinho, amor, né? Ou como diz a minha professora lá da Unesp, aquele olhar, aquele cuidar, o acolher, né? Eu adoro isso, eu adoro falar isso, porque eu achava muito engraçado, porque isso eu via também quando eu trabalhava no SESC, eles tinham que falar que tinha que ter o cuidar, o olhar. Então, é isso. Então, a gente tem que compreender que a gente precisa criar e manter esse ambiente harmônico, né? Que possa trazer o aluno para que ele queira aprender, que é o principal, ele queira aprender. Por que muita gente fala para mim, eu não gosto de inglês? Porque ainda nem criei aquele ambiente no qual ele possa sentir prazer em entender o que é a língua inglesa. Por que eu não gosto de matemática, Lucas? Porque por mais que as professoras tentassem, eu não gostava. E olha que eu gostava muito das professoras, eu decorava as fórmulas, né? E fazia, porque eu gostava da professora. Então, mas porque ela mantinha, de algum modo, me mantinha interessado num assunto que, por exemplo, eu não compreendia tão bem. Mas acabou o contato com a professora, me lascava, porque aí eu perdia tudo aquilo que eu tinha aprendido. A Vanessa escreveu: pode fazer uma atividade alimentar com os alunos menores, mostrando peças que deveriam ser encaixadas em espaços vazios, em forma de triângulo. Exatamente. Eu até mostro aqui, cadê? Ó, o meu cubinho, ele fica com os meus gelocos, ó. Ele fica com os meus gelocos, né? É mais ou menos no mesmo formato, né? Então, como é que eu chego nesse pensamento que a Vanessa colocou? Quando eu conheço a minha sala de aula, quando eu também compreendo o que vai trazer a atenção deles para ela, né, manter eles interessados, engajados, participativos, que eu possa afastar aqueles fatores incontroláveis e tudo mais, né? Então, o professor deve considerar que ser professor é uma profissão que exige conhecimentos específicos, né, tanto que vocês estão aqui fazendo pedagogia, e se manifesta por meio de práticas específicas, né? A questão das práticas, que aparece até bem
riscado aí, né, sublinhado, é que as práticas, elas são formadas por aquilo que a gente vai fazendo ao longo do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E mais, quando você aprende uma prática, ela não é a vencedora para o resto da sua vida. Uma prática que você utiliza numa sala, num dia, no mesmo dia, numa outra turma, já cai por terra, porque você tem que fazer aquelas adaptações, porque ser professor é trabalhar com pessoas, né? E pessoas, elas vão ter capital cultural diferente, elas vão ter necessidades diferentes, elas vão ter atenções diferentes, e tudo isso influencia na sua prática. Pode falar, Thierry. O que você estava comentando sobre como a gente tem que fazer para poder encaixar na sala de aula, fazer as crianças, os menores ainda, principalmente entender. Aí eu lembrei que eu, na terceira série, a professora de português passou um livro para a gente, era uma história simples, só que a gente ia fazer uma encenação em sala de aula daquela historinha. Aí tinham vários grupos, eu lembro que eu li para caramba, eu adorei o livro, adorei fazer lá na sala de aula, lá, a encenação, e o livro tinha no final uma receita, porque a historinha envolvia, que no final fazia uma receita de um bolinho lá, e ela estimulou a gente também a fazer em casa, e aí eu lembrei disso daí, que foi muito legal, para estimular a gente a ler mais. Verdade, exatamente, né? Porque aí ela engajou vocês. Então, quando você foge daquela coisa que é comum, por exemplo, tem que fazer uma leitura. O que eu vou fazer a leitura? Pegar um livro e ler, né? Pegar uma historinha, né? O próprio livro didático e tudo mais. Só que basta apenas você ler? É atrativo apenas você ler? O que é mais interessante ler? Uma história em quadrinhos de Memórias Póstumas, né, que me conta a história das Memórias Póstumas, ou o livro propriamente dito, ou o filme? O que é mais agradável para vocês lerem? Para o leitor, que é voraz, né, tipo, você vai dizer, lê o livro, né, que é mais completo, né? Para algumas pessoas que não sentem tão, por exemplo, tão tanta vontade de ler, não se sente assim tão familiarizado com a leitura, uma história em quadrinhos não deixa de ser leitura, mas é mais palatável, traz o que nós chamamos de engajamento, né? Traz justamente aquela vontade, aquela participação com a história. E, óbvio, tem as outras pessoas que não quero ler, eu quero só ver, só esse sentido. Vem ouvir, né? Aí vai ver o filme. Isso é um exemplo só. Então isso, Tieme, que a sua professora fez, foi justamente isso. Manter a atenção dos alunos, porque na hora que você vai produzir um teatrinho, os alunos ficam o quê? Felizes, alvoroçados. Por quê? Porque eles saíram daquela coisa comum de que o aluno está ali parado, só recebendo conteúdo, né? E aí você passa a ser participante da educação. Tanto que por isso que hoje a gente fala tanto, a educação hoje não é mais o professor ensinando ali num pedestal e o aluno aqui recebendo o conteúdo. Não. Hoje a educação ela vai ser mais prazerosa e mais prática e mais efetiva quando o aluno produz a partir dele mesmo, né? Quando ele participa da modelagem, na desconstrução da aprendizagem dele e reconstrói essa aprendizagem ao modo dele, né? Então ele vai pegar todas as peças, por mais que saia uma coisa meio louca, meio Picasso, né? Aquela cubista assim, vai sair do jeito que ele melhor compreende, né? Então ele vai desconstruir e reconstruir participando, né? Chamamos isso de metodologia ativa. Então sua professora já aplicou metodologia ativa antes mesmo de virar moda. Pois é, e hoje, com meu filho, a gente sempre compra livros para ele, sempre antes de dormir a gente vê alguma historinha que ele queira. Ele ainda não sabe ler, mas de tanta gente ele vê com a gente, às vezes ele pega e quer contar, e aí ele conta do jeito dele, vai passando as páginas e vai passando o dedinho como se estivesse lendo, mas não está lendo. Mas a gente já estimula assim, ele gosta bastante já. É isso mesmo, o estímulo à leitura começa justamente com alguém fazendo alguma coisa, né? Porque basta reparar, não precisa nem só ser o filho de vocês, mas qualquer outra criança vai tentar reproduzir as mesmas coisas que o seu adulto mais próximo faz, né? Que o seu responsável faz, né? A gente vê isso muito, não sei se vocês sabem, né?
por exemplo, cachorro macho, fazer uma comparação grosseira. Ele não faz xixi, ele não nasce fazendo xixi com a perna para cima. Depois de um tempo que ele faz, né? E aí é uma Deus nos acuda porque ele quer fazer xixi em tudo que é canto, né? Ele só levanta a perna e faz. Mas se ele não vê e ninguém estimular ele a fazer xixi de perna para cima, ele não faz. Por quê? Porque ele não viu. Então, isso é para mostrar que isso não é que a gente faz porque somos animais racionais. Não. Todos os outros animais fazem isso justamente por instinto de sobrevivência. Então, a gente acaba reproduzindo coisas do nosso bando. Inclusive, isso é um resquício nosso animal, de tentar reproduzir. Por isso que dá tão certo, por exemplo, fazer uma leitura com criança, do jeito que a tia me falou que faz com o filho dela, de ler e tudo mais. E a criança, quando tem gravura, como a tia me falou, ele conta do jeito dele, mas ele conta a história. Por quê? Porque ele grava. Quando algo dá muito prazer, né, traz um deleite, né, para ele, ele vai gravar. E ele consegue reproduzir, por quê? Porque ele trabalha a questão da memória afetiva, né? Então ele acaba fazendo associação, por exemplo, com a página mesmo. Geralmente é mais fácil com as figuras. Então ele já sabe que naquele momento acontece aquele desenrolar de história. E tem umas, quando tem alguma, eles destacam, às vezes, alguma palavra, sei lá, alguma coisa que está imitando som, tem alguma coisa assim, e aí ele sabe identificar, ele decorou que aquela palavra tem aquele som, que a gente às vezes brinca fazendo alguma voz com ele, assim, ele sabe que aquela palavra tá dizendo isso. Mas ele realmente é isso, as imagens ajudam, lógico, muito, mas ele é prazeroso para ele porque ele sabe exatamente a história, conta do jeitinho dele, não do jeito especificamente do que está escrito, porque ele não sabe ler, mas ele conta certinho. É isso mesmo, é a memória afetiva. É a memória afetiva. A Larissa escreveu aqui, ó. O incentivo à leitura quando eu era criança era uma mochila de koala que cada dia um aluno levava para casa e tinha dentro um livrinho para lermos. Era uma loucura, porque todas as crianças amavam o koalinha e não via a hora de levar para casa. Sim, é uma forma até porque você está levando uma coisa que não é sua, parece que tô levando, é como se fosse um certo troféu. E ainda mais no caso que era uma mochila de koala, ou seja, o animal geralmente tem aquela questão mais fofinha com a criança e tudo mais, daquela aquela aquece o coração. Acho que é a melhor palavra. Dá aquela aquecida no coração e a gente quer trabalhar, pegar, tocar e tudo mais. Então, isso também é uma forma de incentivar a leitura. Ela escreveu que fazia até a cama para ele dormir. Eu acredito, né? Porque quando a gente gosta, tem uma certa afetividade, a gente quer cuidar, né? E a gente gosta muito da questão do faz de conta, que é uma coisa que vocês vão ver muito com criança. E, por exemplo, funciona muito bem o faz de conta na educação infantil e até os 2 primeiros anos do ensino fundamental, né? Aí já, no ensino fundamental vai perdendo um pouco da eficácia, né? Mas até porque a criança já conhece um pouco mais a realidade da vida ao redor, né? Mas no caso da criança, ela acaba gostando bastante por conta da criatividade, né? Até porque, como eu falei já uma vez para vocês, que eu até acho que eu sou criança até hoje, porque a criança ela não organiza muito bem as ideias na cabeça, né? Então ela precisa externar as coisas para que possa até compreender o que ela está fazendo, né? Por isso que ela brinca falando, né? Então, o faz de conta justamente ajuda, porque trabalha essa questão da criatividade e também do pensamento mais rápido. Então, ser professor deve considerar também que o objetivo principal da escola é a transmissão, a assimilação do saber sistematizado. Então, o que significa definir como a atividade nuclear da escola o ensino e a aprendizagem dos conteúdos escolares, historicamente construídos e definidos. Então, a escola, ela vai ser um espaço social? Vai. Ela vai ser um espaço social até porque a gente não fica indiferente em contato com os nossos colegas que estão estudando conosco, né? E vem para cá. Vem para cá. Desculpa.
Então, a gente vai ter contato com outras realidades, nosso colega vai ter uma, por mais que more, por exemplo, no mesmo lugar ali, ou no mesmo prédio, por exemplo, na mesma vizinhos de casa, ele vai ter uma realidade distinta de você, né, da gente, né? Então, isso tudo nos faz ver que o mundo ele é diverso, né? Então, inclusive, as pessoas entendem a questão da diversidade de modo errado. Acho que diversidade é apenas aquele mundo LGBTQIA+. Não, não é isso. O mundo diverso quer dizer que existem religiões diferentes, ideologias diferentes, que existem realidades diferentes, que existem situações econômicas, sociais completamente diferentes uma da outra, e que é normal ter todo esse balaio todo, né, essa mistura, né? Ou como diz o Luciano Huck, aquela mistura no caldeirão, né? Então é isso mesmo. Então, e é normal ter essa mistura toda no caldeirão, porque essa é a vida, né? Nós não somos, não vivemos todos sob a mesma ótica e tudo mais. Isso, inclusive, mostra as óticas diferentes que até mesmo a própria família vive, né? O pai vai ter uma realidade de mundo, a mãe vai ter a realidade de mundo, a criança vai ter outra também, até porque ela está criando e tudo mais, mas a escola, né, o objetivo dela ainda é passar conteúdos já definidos, né? Que são esses conteúdos definidos? Português, matemática, ciência, geografia, história, língua estrangeira, arte, educação física, hoje também entra até a questão da informática educativa, entre outros, tá? Então, mas o objetivo da escola ainda é esse, está preso nesse. Então, a criança ela tem que fazer, construir sua visão de mundo também em conjunto com esses conteúdos. Então, ele tem que fazer a transmissão, né, ainda é aquela coisa de passar, né, de alguém para algo, de alguém para alguém, né? E só que tem que fazer a questão também da assimilação, né, a aquisição dessa transmissão, porque não basta apenas chegar e falar, não, também tem que fazer essa assimilação por parte dos alunos, né? Então, isso a gente precisa também fazer o que chamamos de estabelecimento de gestão comportamental, né? Então, perguntar, o que eu posso fazer para minimizar e prevenir incômodos e problemas desnecessários, estabelecendo comportamentos positivos em minhas turmas, né? Então, nisso, a gente tem a ideia do professor eficiente e positivo, né? Por quê? Porque o professor que é eficiente e positivo, quando vê essa dificuldade, ele já tem consciência da importância da primeira aula, que ele vai ter contato com os alunos, porque aquela primeira aula, ela vai definir como vai ser a sua prática ao longo do ano, né? Por quê? Porque ali eu tenho que mapear quem são os meus alunos, eu tenho que ter uma noção quais são as dificuldades, como eles podem superar as dificuldades, como eles podem em si interagir, como eles vão poder construir o conhecimento. Aliás, não é nem construir, desconstruir e reconstruir, né? Não é nem construir. Construir já está construído, né? Já vou lá, né, com conhecimento, eu tenho que ajudá-los a desconstruir, depois eles reconstruir a partir da visão dele de mundo, né? Então, por isso que tem a figura desse professor que é mais eficiente e positivo, né? Eu até falo muito que de uma comparação, às vezes, entre não só aqui na Anguera, mas até mesmo no meu dia a dia, com outros colegas e tudo mais, que uma das coisas que eu mais odeio é alguns colegas meus, professores, que falam, eu vou dar aula para aquela sala porque aquela sala não presta. Não sei porque eu estou dando aula. Não, gente, está dando aula porque tem que dar aula, não é porque a sala não presta. Não existe isso de sala não presta. O que não existe é que você não engajou, você não atingiu o objetivo, não estabeleceu um relacionamento com eles, né? Não precisa ser um relacionamento de amizade profunda, mas você precisa estabelecer uma forma de como você vê o mundo junto com eles, né? E isso é complicado, é bem complicado, é bem complicado. E eu digo bem por quê? Porque eu já passei por isso. Eu já passei isso como professor, de não querer de jeito nenhum dar aula numa sala, né? Já passei por isso como professor e é horrível. Não é horrível por conta da situação, é horrível porque eu me senti horrível. Porque por mais que eu tentasse, eu não estabelecia nenhum tipo de relação. E isso era muito ruim. Era muito ruim. Eu me sentia, desculpa a palavra, eu me sentia um merda.
E eu nunca vou esquecer, porque foi quando eu voltei para o estado, há 4 anos atrás, e era uma sala de ensino médio, uma quarta-feira à noite, onde eu entrava às 9h40, às 9h15, e dava as 2 últimas aulas, né? O que tem quarta-feira, historicamente, né? Futebol. Então, as meninas já trabalharam o dia todo, estavam cansadas, né? As 2 últimas aulas, mesmo que fosse na sexta, mas as 2 últimas aulas todo dia, de gente que já trabalhou o dia todo, é extremamente cansativo. Então, eu não consegui satisfazer esse público e eu me sentia muito mal, porque aí eu me sentia que eu estava falhando, né? Mas eu tentei ao máximo. Mas essa é uma realidade. Mas quando você entra numa sala de aula, você tem que ter esse olhar, essa questão da importância de conhecer os alunos, né? E ver qual é o modo que você vai atingir eles mais afetivamente, mais onde você vai conseguir engajá-los e tudo mais, que é algo que eu já depois não consegui mais perder, graças a Deus, né? Mas acho que a primeira vez eu já dava aula há 8 anos, 8 anos, 12 menos 4, 8 anos, isso mesmo. E nunca tinha passado por essa situação, e foi horrível, né? Graças a Deus foi a única vez que eu passei. Além disso, no estabelecimento de regras, que é algo que é imprescindível, porque quando você vai estabelecer gestão comportamental, você tem que fazer alguns combinados, né? Então, há direitos não negociáveis, né? Por exemplo, é obrigatório a criança, né, o adolescente, ele se sentir seguro na escola, né? Não pode ser um espaço no qual ele vai se sentir ferido, atingido pessoalmente, né, de modo particular. Ele tem que se sentir seguro. E isso a gente fala bastante, até é interessante falar este mês, porque nós estamos no mês do orgulho LGBTQIA+, né? Porque, teoricamente, nós teríamos a parada esse ano, que foi no primeiro sábado, primeiro domingo do mês, que acabou não tendo, mas no dia 28 de junho, né, é o dia do orgulho LGBTQIA+. E, inclusive, é o tema do meu mestrado, né, que eu estou falando justamente do bullying à população trans, né? Por quê? Porque até pouco tempo atrás ainda existe, ainda é forte, mas está mudando bem aos poucos, mas está mudando, que é a parte boa. Algumas populações, eles não se sentiam seguros de estar na escola, porque eles sofriam bullying de todas as formas, né? E a escola não pode ser um espaço onde o aluno se sinta inseguro. Isso eu estou dando um exemplo, por exemplo, da população trans, que geralmente não chega não chega até o fim da escolarização. Por quê? Porque se ele é homem, tem que vestir igual homem. Se veste igual mulher, a gente tem que o quê? Tem que bater, tem que fazer corretivo, que é isso que é a realidade da escola. Só que vamos mudar um pouquinho essa articulação, né? Essa figura. Se tem uma escola que tem bastante, tem bastante pessoas que vai lá e meio que informa e tem um gordinho, começa uma zoação. Então, até mesmo, se vocês verem como a questão do bullying não atinge apenas, por exemplo, o exemplo que eu usei da população trans, ele atinge também qualquer outro tipo de aluno, desde que ele não esteja enquadrado numa convenção que eles mesmos, infelizmente, escrevem, né? Então, isso a primeira coisa que não tem nem como negociar. Todos eles precisam se sentir seguros na escola. E isso parte muito de como o professor encara a escola. Então, como professoras, futuras professoras, é algo que vocês precisam levar para a vida de vocês sempre. Combater todo e qualquer tipo de preconceito. Todo. Mas é brincadeira. Não existe esse tipo de brincadeira. Não existe. Por mais que seja afetiva, não tem esse tipo de brincadeira. É necessário uma conversa bem séria e tudo mais para que haja a compreensão de que esse tipo de brincadeira criam-se inseguranças. Se criam inseguranças, eu não quero ir para a escola, né? Uma outra combinado que não pode ser negociável é a questão da aprendizagem, né? Ou seja, sem distração, perturbação indevida ou injusta, né? A criança ela precisa aprender. Tanto que um dos combinados que eu faço com os meus alunos, eu não me importo que eles fiquem escutando música, né? Música. Mas no momento que eu for falar, explicar,
atenção, eu quero, isso aí não tem como negociar. Né? Quando está lá passando coisa, não dá para controlar a sala mesmo. Também não vou ser, né, um militar, não existe isso. Até porque como é que vai pacificar corpos, né? São crianças, né? As crianças, os corpos delas são projetados para se movimentar, né? Mas no momento que eu for ensinar, né, tem que, né, prestar atenção. E além disso, ser tratado com respeito. Então, todo aluno, ele deve ser, independente do que você acha, do que ele fez, ser tratado com respeito, sempre. Sempre. Isso não é negociável. Isso inclui brincadeiras, né? Você não deve fazer brincadeiras chulas com o aluno. Você pode até fazer uma brincadeira ali, tal, por exemplo. Na segunda-feira, né, eu tenho duas alunas que elas são, como posso explicar para vocês, assim, elas apoiam muito a questão da esquerda, gostam e apoiam a questão do Lula, eu também, tá? E não gostam do governo, né? Mas só que elas são mais enfáticas, elas falam, toda vez que a gente entra em alguma situação que fala sobre educação e que envolve a questão de governo, elas falam, mas que é assim, assim, assado. Eu brinco com elas, elas são petistas, né? A minha petista predileta, né? Estou faltando com respeito com elas? Não, eu não estou faltando com respeito. Eu não posso usar essa informação e dizer, aquela petista. Não, não. Até porque esse tipo de interação, ela tem que ser aceita pela outra pessoa também. Senão, não há o respeito, então não posso fazer esse tipo de brincadeira. Mesmo eu como professor, não posso. Tanto que até mesmo no momento que eu utilizo esse tipo de exemplo, eu tenho que ser muito bem escolhido, eu tenho que pensar o momento e tenho que casar o momento para que eu possa usar o exemplo. Sempre, sempre. Só que isso, por exemplo, eu faço com uma turma onde é formada por adultos, que eu ainda digo que é pior do que criança. São pior do que criança, porque às vezes o comentário ela é mais nocivo do que dado por uma criança. A criança, tá, ignora, mas o adulto já não. Ela vai, se aguenta, né, o coração tá bem peludo, guarda lá naquele coração peludo e fica remoendo, né, ficando aquele ódio. Mas assim, então, até mesmo quando eu vou fazer esse tipo de comentário, eu tenho que saber exatamente o momento para que não seja ridicularizado. A ideia não é ridicularizar a pessoa, e a gente não pode jamais, não importa o que o aluno seja, fez, se gritou com você, se brigou, gritou com você, aluno, você não tem que faltar com respeito com ele. Pelo contrário, aí que você tem que falar mais baixo. Porque quando você fala mais baixo, ele vai ter que parar de gritar para te escutar. E aí é com ele. E você tem que sair sempre no salto para não perder a sua razão. Né? Então, essas são algumas regras que não são negociáveis. Sempre respeito. Porque quando você dá o respeito para o aluno, a gente é formador de opinião, nós somos formadores de opinião. Quando te dá um respeito para o aluno, ele vê o exemplo que você é. E ele vai procurar, sim, por mais forma que você bata de frente, ele vai querer. Assim, não, gostei daquele exemplo, da forma como ele fez. É daquele jeito que a gente tem que ser. Então, aquilo acaba sendo absorvido de uma forma ou de outra. Vocês querem falar alguma coisa? Dúvidas? Questionar? Complementar? Tá ótimo, então. Então, direitos e responsabilidades. Então, os direitos implicam, óbvio, em responsabilidades, né? Quem não viu o Homem-Aranha, né? Com grandes poderes, há grandes responsabilidades, né? É a mesma coisa. Ou seja, se há direito a aprender, então o professor deve possibilitar a melhor e mais efetiva aprendizagem sensatamente possível, né? Por isso que aquela história do escola sem partida é uma balela, né? Porque a ideia não é você não tem que falar só sobre uma forma, uma ótica, né? Você tem que falar mostrando todas as possibilidades, todas as visões.
Claro, especialmente no ensino de história, por exemplo, é meio complicado, mas a gente tem que sim falar sobre a forma como é vista sobre todos os pontos, né? Por exemplo, a questão da ditadura militar. Foi uma ditadura, está claríssimo que foi uma ditadura, mas tem pessoas que acreditam que foi uma revolução. Vou fazer o quê? Tem gente que acha que a Terra é plana, né? A gente vai fazer o quê? Vai bater na pessoa? Não, deixa ela acreditar que a Terra é plana. A gente vai falar lá que a Terra não é plana, que a Terra não é nem redonda, a Terra ela é meio tipo um côncavo, né? Ela é meio achatada, né? Ela é achatada assim, né? Tipo um côncavo. Né? Mas fazer o quê, né? Mas eu tenho que falar, olha, a Terra é desse formato, porque tem fotos, o pessoal já foi para a Lua, já olhou para ela. Nós temos até um ministro que já viu a Terra de fora, né? Então, vamos fazer o quê, né? Então, a gente precisa também, além disso, dos direitos e responsabilidades, a gente tem que definir o que é comportamento perturbador. Né? O que é um comportamento perturbador? É óbvio. Conversar enquanto o professor está falando, a ideia é justamente que você crie um combinado para que eles compreendam que no momento que você vai explicar, você precisa falar. E que essa conversa paralela, ela cria o que chamamos de ruídos de informação. E se há um ruído, há uma falha. Então não pode ter falha. Né? As conversas cruzadas, gritar para chamar o professor. Apesar que isso é o mais difícil, né? Porque você atrasos, né? Atrasos também é um comportamento perturbador. Inclusive, no estado eu tenho um sala ambiente, né? Então os alunos eles trocam de sala a cada batida de sinal. Eu dou 5 minutos. Se eles não entram, eu fecho a porta e fico lá na porta, porque não tem chave, né? Fico lá na porta, eles não entram, eles ficam loucos da vida. Por quê? Porque eles atrasaram, né? A ideia justamente é que eles não fiquem demorando de um espaço para o outro, apesar da escola não ser muito grande, mas tem um formato para o pessoal subir, mas que eles compreendam que é necessário estar lá no lugar, enfim, né? Cadeiras inclinadas, por quê? Cadeira inclinada, né, desequilibra, cai. Se cai, machuca. Se machuca, pode haver sangue, né, ossos quebrados, desespero, mão na cara de responsável, na cara do professor, que não foi responsável. Agitação motora, né? Essa agitação motora é difícil dizer, é mais um comportamento perturbador. Mexer com material. Mexer com material, acho até tá aqui no conteúdo, mas eu não tenho problema assim, não. E brincadeiras, né? A não ser que, óbvio, tem um contexto para ter a brincadeira. Aí sim, não tem problema. Mas é comportamento perturbador. Então, esses comportamentos, eles tendem a aparecer na fase de estabelecimento das normas, porque os alunos estão testando o relacionamento entre eles e o professor, para dizer, olha, eu posso, eu vou fazer, eu sou bonzão, olha, provoca o professor, né? E então isso aparece para mostrar a força, né? A ideia é que você não entre, né? Não entre nesse jogo, por quê? Porque isso vai acabar abalando o seu emocional. E lembra que a gente está vendo que a gestão comportamental, você tem que manter seu comportamento ali igual uma Lady, né? Igual uma Miss Brasil. É assim que você tem que manter. Então você não pode simplesmente gritar, querer gritar com o aluno. Não pode. Tem que ir lá manter, falar que não é engraçado, né? Eu não sei se vocês sabem, mas tem uma música funk chamada MC Lan. Acho que é dele mesmo. É quase certeza que é dele. Em 2017 ele lançou aquela música Open the Check, né? E a ideia, né, que é meio em inglês e meio em português, é que eles me testaram o ano inteirinho com essa música. Eles achavam que eu ia ficar horrorizado, justo no ar ficar horrorizado. Eu encontrava um meio de sair daquilo da melhor forma possível, né? Óbvio, Open the Check é abrir uma tcheca, abrir uma pessoa que nasceu na República Tcheca e cortar no meio, não sei como é que faz isso. Aí eles não queriam explicar para mim, então eles acabam ficando sem graças, porque eu fiz de desentendido e deu muito certo. Então é você achar justamente meios para poder manter o mesmo tipo de seriedade, né, o comportamento e mostrar que ele precisa testar, né, e deixar isso bem claro, né. Uma outro fator que acontece muito comigo nessa parte do comportamento, né, perturbador é que quando o aluno não me conhece a primeira vez, né, como vocês sabem, eu sou gay,
Então, os alunos, a primeira coisa que falam, nossa, professor, você fala fino, não sei o que mais. Professor, você tem namorada? E aí eu fico, né, meia semana deixo. Na segunda semana eu jogo limpo, né? Eu chego assim, olha, professor, que falaram que você é meio viado. Eu nunca vou esquecer isso, nunca vou esquecer. A coordenadora ficou louca da vida com a resposta que eu dei. E falaram, professor, é que disseram que você é meio viado, assim, meio viado? Quem falou isso, que eu sou meio viado? Né? E aí eles, né, eu ficou meio assustado do jeito que eu falei, eu não sou meio viado, eu sou todo, completamente. Você não percebeu? E aí ele ficou chocado com a minha revelação. Por que eu fiz isso? Porque a ideia é a gente não criar muito tabu, né? Por exemplo, no caso da orientação sexual, não tem problema nenhum, né? Não é proibido ser gay no Brasil, né? Então eu quebro justamente eles, quando eles vêm fazer essas brincadeiras, eu já quebro na hora. Assim, mas qual o problema? Tem algum problema de ser? Sou mesmo, ainda assumo, falo, sou. Né? Isso aconteceu também na prefeitura, que eu fui para uma sala, aí não sei o que aconteceu, eu achei até estranho que correu a história, gente, já está aqui um mês na escola, agora que essa história explodiu, que aí falaram, né, que eu era gay e tudo mais, eu acho que eu devo ter usado o exemplo e falei, aí tem numa outra sala que o pessoal ficou falando assim, gente, fala, qual é o problema, o que está acontecendo? Não sei o quê, o fato de eu ser gay? Sou mesmo. Então, por que eu faço isso? Justamente porque eu acabo quebrando esse comportamento perturbador. Porque se vocês têm uma informação que eles acham, meu Deus, que é normal, e você tratar com um certo tabu, você vai alimentando esse comportamento e acaba perdendo o controle. No meu caso, como eu não tenho problema algum, porque a prática educativa independe da minha orientação sexual, independe se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu sou hétero, se eu sou gay, independe se eu sou alto, baixo, gordo, magro, independe. O que lá depende na educação é que você tem que conhecer o conteúdo e tem que criar elementos para que haja educação. Então, aí você acaba quebrando justamente esses comportamentos inadequados, né? E aí você choca na hora, porque a primeira coisa quando a pessoa chama a outra de gay, né? Ou de sapatão, né? Apesar que só gays, não, gay não. Só viado, sapatão, pode chamar de viado, sapatão, tá? Guardem isso. Vê uma lésbica, né? E fala, sapatão. Qual a primeira coisa? É não criar tabu. E falar, né? E eu ainda falei assim, ainda falei pro aluno, não é viado, é gay o nome correto. Gay. Aí já falei, só viado, sapatão, pode chamar de viado, sapatão. Só isso. Se você não for, não pode falar, é gay o nome. O nome é gay. E até as pessoas têm até medo de falar esse nome, que fulano é gay. Não tem que ter medo não, porque é isso mesmo, a gente se identifica assim e é assim mesmo, né? Assim como uma outra coisa, deixa eu ver, eu peguei um outro exemplo que eu achei tão absurdo. A professora morava numa favela, perto da escola. E os alunos não moravam na favela. Os alunos eram de um bairro meio riquinho, né? Enfim. E era escola pública, né? Descobriram que a professora morava na favela. Essa história correu e a professora ficou muito envergonhada, né? E eu achei estranho, porque ela ficou, não sei, estão me tratando diferente, assim, tal. Tá tratando diferente? Então, peraí. Fui na aula com ela. Entrei na aula com ela, porque eu falei que ia ajudar, estava com uma aula vaga. Entrei e o pessoal lá rindo, eu falei assim, gente, por que vocês estão rindo? Qual é o problema? A professora mora na favela, mas qual é o problema? Vai influenciar? Você vai mudar alguma coisa na sua vida? E aí ela compreendeu que ela não precisava criar tabus com essa história pelo fato dela morar na favela. É um outro lugar como um outro qualquer. É um outro lugar. Não pode criar tabus. Então, quando você aparece esses comportamentos, é justamente o teste. Ou você faz o tabu e cria o carnaval em cima, né? Ou você quebra aquilo na hora. Aí dá muito certo, né? A Larissa colocou aqui, ó, imagina a cara deles na hora, porque não esperam respostas. E é verdade, quando você tem uma resposta sincera,
eles veem que você não tem problema nenhum de falar alguma coisa. Uma das coisas que os alunos mais fazem comigo é perguntar muitos termos, palavrões em inglês, né, para traduzir. Eu falo, é palavrão. Então, assim, mas qual é? Não importa, é palavrão. Se você quiser, procura no Google. Lá tem a resposta. Eu não vou dizer porque eu não posso falar aqui. E aí eles não fazem mais a pergunta. E a outra coisa é quando eles me perguntam alguma coisa em inglês e eu não lembro, né? E eu não tenho problema de dizer, não lembro, eu não lembro, vou ter que olhar no dicionário. Mas, professor, você não sabe, você não fala inglês, você fala, mas eu não sou dicionário. Então, essa é uma palavra que não está no meu vocabulário, cotidianamente eu não sei. Tem palavra em português que eu não sei o significado. Né? Aí eu falo, você sabe o que é a palavra sabe o que é a palavra esdrúxula, que é a palavra que eu mais amo da língua portuguesa? Assim, não sei então. Eu sei, mas você não sabe, é português. A mesma coisa acontece em inglês. Aí eles entendem que eu não sou dicionário, né? Aí quando eu falo, olha, eu não lembro, tem que olhar no dicionário. E eles acabam depois compreendendo. Aí eles colocam aqui, acho super necessário isso que você faz. Mas vocês vão ver, prepara. Isso são só os meus exemplos, né? Mas se preparem que na vez de vocês vão pegar umas coisinhas bem parecidas. Não igual. Normalmente não igual. Mas assim, umas provocações no mesmo nível, né? Com as mesmas dificuldades. O que eu sugiro para vocês é não criar tabu com isso. Né? Claro que se for uma coisa muito íntima, é óbvio, você não tem que dar resposta nem nada, não tem que expor. Mas no caso da alimentação, eu não vi problema nenhum, até porque é tema transversal. Né? Tema transversal, né? Então é até bom que eles vejam que existem pessoas gays e que, por exemplo, estão na sala de aula. As normas, gente, elas para as crianças, elas devem ser poucas. Por quê? Até porque se você criar muita norma, é um saco, né? E as regras foram feitas para serem quebradas. É uma brincadeira. Porque elas vão ter justamente esse pensamento. As regras foram feitas para serem quebradas. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é evitar a forma negativa, né? Simplesmente dizer que o aluno não deve fazer por... simplesmente dizer que o aluno não deve fazer pode ser inútil. Então, você fala, não é para fazer isso, né? Não é interessante. É interessante que não faça por conta disso. Mas você vai perder tempo, é besteira. Falar, olha, tem outras formas que são melhores, né? Disciplinar com respeito e confiança por meio da linguagem, né? Você tem que estabelecer uma amizade com os alunos. Lembra da questão da segurança? A escola tem que passar segurança. O professor também precisa, porque você é o representante da escola. Eles vão estar com vocês. Então, se vocês são representantes da escola e estarão com eles precisam sentir segurança. Até porque, infelizmente, nós temos muitos casos de abuso sexual infantil. E é com quem eles vão poder se sentir mais confiáveis para contar? Com alguém que está lá, ou com alguém que ele pode sentir que pode se abrir ou até mesmo criar uma denúncia, né? Usar a linguagem corporal, eu uso bastante. Eu uso bastante, né? Eu uso bastante. E estabelecer e afirmar direitos e necessidades justas, né? Como eu falei para vocês, eu não tenho problema do meu aluno escutar música, né? Os outros professores querem me matar por conta disso. Mas aí eu até falo para eles, olha, isso é na minha aula. Na outra aula não vai dizer, Lucas, deixa. Porque isso aí não vai colar. Eu deixo, eles sabem que eu deixo, mas isso aí não vai colar. Se a professora ou o professor não quiser, não. É não, mas eu não me importo. Só que, na hora que eu falar, eu quero ser ouvido. Quero brilhar. Eu ainda brinco assim, eu falo, quero brilhar. E eles acabam entendendo, compreender. Às vezes testam lá com o professor e tudo mais. E outra coisa que eu falo muito para eles, por exemplo, eles usam muito o celular, fulana, professora tal usa. Diz assim, tá, professora tal. Mas tá me vendo usar celular aqui? Não. E quem tá aqui? É a fulana ou eu? Você. Tá. Só para saber. Então aí eles acabam compreendendo justamente a estabelecer e afirmar direitos e necessidades justas. Porque se eu não uso, não é interessante também que ele use. Eu até brinco, né? Onde vai ser a reunião, né? Qual multinacional hoje que você vai comprar?
eu fico brincando com eles justamente para descontrair eles entenderem que não podem, por exemplo, usar o celular toda hora para mandar mensagem, até porque é meio proibido, né? Então, você tem que saber utilizar o momento, né? E o celular é um item que, por exemplo, eu uso em sala de aula. A Vanessa perguntou aqui, se o estágio de educação infantil vai ser presencial? Se for semestre que vem, é possível que ainda não seja, não tenho essa informação, só vou saber em agosto mesmo, tá bom? Mas é possível que não seja. Possível. Possível. Não posso afirmar, tá, Vanessa? E a inserção corretiva deve ser o menos intrusiva possível, né? Por quê? Porque você não precisa expor aluno, né, a situações nem nada, né? Por isso que eu falei lá agora há pouco, inclusive, da questão do respeito. Então, a interação corretiva tem que ser, bom, né? Tem que ser algo assim que até mesmo que incentive ele a pensar, cara, não está certo. Então, por isso que ela deve ser a menos intrusiva possível. Então, você não pode chegar e falar, olha, é retardado. Não. Pô, chega assim, pô, não, né? E aí eles acabam compreendendo. Depois de um tempo, você nem precisa nem falar. Apenas a linguagem corporal ele já compreende o que está acontecendo. Evitar confrontação desnecessária. Eu nem diria confrontação desnecessária. Evitar todo e qualquer tipo de confrontação. Porque o aluno, quando chega na parte do confronto, ele tende a ficar violento. E aí não é interessante mesmo. Nem para você, porque você pode perder o seu saltinho da Miss, né? Aí você já vira a barraqueira, já quer, né? Virar Tati quebra-barraco, deixar de ser a Miss Brasil para virar a Tati quebra-barraco. E também porque é, é desnecessário. O confronto já é desnecessário. Né? Seja breve sempre que possível, ou seja, fez tal coisa, acabou. 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 Até porque se você ficar perdurando, isso acaba incentivando outros a fazerem também, né? E estabelecer relacionamentos funcionais com os alunos o mais rápido possível. Procurar. Se o aluno for aqueles mais endiabrados, é o que mais vou pegar no pé, porque ele vai me ajudar em um monte de coisa. Eu faço ele me ajudar. E acaba interagindo e acaba deixando mais, mais dinâmica a coisa. Eu nunca me esqueci uma sala de aula que eu tive, eu esqueci o nome do aluno que eu tive, que ele era hiperativo. E ele era danado demais na sala de aula. O que eu fazia? Eu fazia ele me ajudar, mesmo. Então, eu fazia a prova junto com ele porque eu compreendia que ele não conseguia se concentrar para fazer a prova. Então, ele achava que eu dava as respostas para ele, mas eu não dava nenhuma resposta. Eu só orientava. Então, nisso, ele acabava pegando mais confiança comigo e ele acabou não só me ajudando, também acalmando a sala dele, que era demais. Por quê? Porque eu justamente resgatei esse aluno o mais rápido possível. Eu precisava pegar o mais difícil para poder fazer isso. E acaba estabelecendo uma amizade muito bacana. E para finalizar, a gente ainda pode perguntar, no caso da gestão, se depende da disciplina, o conteúdo a ser ensinado. Pode depender, não necessariamente. Eu penso muito que a gestão da sala de aula, ela depende do fator pessoas, né? Porque, independente do que você vai ensinar, da disciplina, do conteúdo da disciplina, o ideal é que você faça esse gerenciamento já imaginando, não, essa sala dá para fazer tal coisa porque eles interagem de determinada forma. A diferença é que o conteúdo a ser ensinado, você vai precisar imaginar o quão provocados eles terão que ser. Né? Essa provocação, quer dizer, na provocação no sentido deles interagirem com os conceitos. Né? Então, ou seja, será que o conteúdo não for geometria, mas determinada escola literária, haverá formas diversas de gerir a sala de aula? Pode haver. Pode haver, até porque eu tenho que imaginar como vai ser essa interação. Então, gente, por hoje acabou. Dúvidas, perguntas, questionamentos? Nenhuma?
Ah, que bom. Que bom. E o semestre está acabando, então eu não falei no início da aula, mas vou falar agora. O semestre está acabando e na próxima semana, o que vocês têm aqui? Vamos ler o que vocês têm aqui. Semana que vem, vocês têm, além da quarta e última parte de gestão da sala de aula, nós temos as provas de recuperação. Então, ela fica disponível a partir da meia-noite e 1 até as 23h59, né? Ah, mas a prova abriu, atingi 1.500 pontos, Lucas. Eu devo fazer? Não. Até porque, se você fizer, ela não vai valer nada. Zero, vai valer zero. Porque você já atingiu 1.500 pontos, tá? Então, não precisa fazer a prova, tá? É só para quem não atingiu nem na primeira e nem na segunda chamada 1.500 pontos. Então, repetindo, a prova vai estar lá disponível. Tem que fazer? Não, não tem que fazer. Só se ficou abaixo dos 1.500 pontos. Na semana que vem também, vocês precisam encerrar o conteúdo web das disciplinas e também, se vocês não viram todos os vídeos, terminar de ver os vídeos, tá? Por quê? Porque semana que vem é a última semana, tá? E aí a gente vai retornar. Deixa eu ver essa data. Na minha agendinha. A gente volta no dia 11 de agosto. Então, semana que vem, nossa última aula do semestre. Depois a gente retorna no dia 11 de agosto. Tá bom? Então, gente, por hoje é só. Quem vai fazer a prova ainda da segunda chamada, boa sorte. Quem vai fazer prova de recuperação, boa sorte também, já adiantado. Arrasem na prova. Como eu falei, ADG, AP, e até mesmo as avaliações, as atividades avaliativas lá, podem cair na prova. Isso é uma dica, tá? E é isso. Bom fim de semana na quarta. Boa semana, bom fim de semana e até a quarta que vem. Tá bom? Um beijo para vocês.